vereadores que se encontram no plenário 7 de agosto. A partir de agora, estamos dando início à audiência pública que trata sobre o projeto de lei número 107/2022, autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte coletivo urbano de passageiros no município de Passo Fundo, em razão da pandemia de Covid-19 e da crise no setor de transportes e da outras providências. Esta audiência pública, que foi solicitada através do gabinete da vereadora Regina Costa dos Santos, vamos agradecendo a presença de todos. Gostaria que fizesse parte da nossa mesa aqui o nosso procurador do município, Adolfo Freitas, secretário de Finanças, Dorley Maff, e o nosso secretário de Transportes e Serviços Gerais, Alexandre Melo. Repassando para nós que estamos participando aqui da audiência pública, conforme o regimento interno da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, nós teremos 1 hora de audiência pública. Após a fala, aqui posso dizer, do corpo técnico do Poder Executivo, que estarão relatando sobre o projeto de lei 107/2022, nós estaremos dando início à palavra ao público, aonde cada um terá o direito de 3 minutos para falar. Neste momento, então, passo a palavra ao nosso procurador do município de Passo Fundo, Dr. Adolfo Freitas, que vai explanar para nós as questões jurídicas do projeto de lei 107/2022. Boa noite, procurador. Olá, boa noite. Alô? Técnico de som, o microfone aqui não está funcionando. Alô, 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 alô. Atenção. Não, aí. Ok. Bom, boa noite a todos. Boa noite à mesa, a todos os vereadores, comunidade que vem nessa casa. Nós estamos aqui por orientação do prefeito Pedro, para que possamos sanar as dúvidas, né, da comunidade, dos vereadores, enfim, explicar um pouco sobre esse projeto, que nasceu não de agora. Nós recebemos ainda no mês de março uma demanda do sistema, e quando a gente fala do sistema, nós falamos das duas empresas, né? Tanto a Coleurb como a Codepas fizeram um pedido expresso de estudo e concessão de subsídio, que nós consideramos deva ser temporário, porque ele vem com o objetivo claro de corrigir esse desequilíbrio que vem ocorrendo por força da pandemia, principalmente, e também dessa crise que afeta o setor de transportes no Brasil inteiro. Então, nós pesquisamos no estado do Rio Grande do Sul, rapidamente identificamos mais de 25 cidades do porte de Passo Fundo que já concedem esse benefício, né? Que, como o nosso sistema aqui ele é delegado, ele é um serviço público, mas ele é delegado para 2 concessionárias. Por ser serviço público essencial, recentemente catalogado na Constituição como serviço direito básico do cidadão, nós entendemos que ele deve ser um serviço que deve ser prestado com eficiência, que a tarifa seja acessível a quem usa o transporte coletivo, e que essa tarifa também permita às 2 concessionárias que mantenham um serviço de qualidade, como eu já digo, que possam remunerar os seus trabalhadores, e que esse subsídio também permita que o município, quando vai fixar a tarifa, possa trabalhar de alguma forma para que essa tarifa técnica, que é o custo da tarifa do transporte coletivo, ela não seja excessiva. Então, esse
são os objetivos do projeto de lei. Nós fizemos questão de deixar claro que ele tem um período determinado de 12 meses, a partir da regulamentação, prorrogável por 12 meses, desde que tecnicamente justificado. Também está claro nesse projeto de lei que nenhum recurso que seja da saúde, da educação e da assistência social possam ser usados. Então, nós protegemos aqueles recursos vinculados e que são de serviço diretamente à população. Então, presidente, nós já comparecemos numa das comissões, fizemos a nossa explanação, o projeto já tramitou na casa, e eu fico à disposição, os colegas também, se quiserem se manifestar, mas nós temos expectativa de que o projeto seja aprovado, não pelas empresas que precisam desse aporte, mas principalmente pelo sistema. O sistema, as empresas fazem parte do sistema, mas todo o usuário do serviço de transporte coletivo de passageiros também faz parte do sistema. Um dos principais motivos, isso está claro na mensagem que acompanha o projeto de lei, é que se mantenha o que se chama de modicidade tarifária, que permita ao município, quando for fazer a análise das planilhas de tarifas apresentadas pelas duas concessionárias, que o município compute esse valor que vai ser alcançado às concessionárias e possa abater no cálculo da futura tarifa. Era isso, presidente. Abrimos a palavra agora para o público. Quem quiser se pronunciar, questionar. 3 minutos. Meu amigo Cacá, que está com o microfone. Quem que é o primeiro inscrito? Gostaria de se pronunciar? Miguel? Se identifica com o nome, a instituição. Fique à vontade. Só para deixar claro, eu vou estar computando o tempo. Quando faltar 30 segundos, eu dou esse sinal e depois dou 2 toques para encerrar. Então, quando faltar 30 segundos, a gente avisa. Okay? Boa noite aos senhores e às senhoras aqui presentes. Meu nome é Miguel, eu sou vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Coletivo Urbano e motorista da Coliurb, hoje desempenhando a função. A minha posição enquanto trabalhador é vendo as dificuldades do dia a dia e a redução no número de passageiros. Por isso, a gente entende que é importante esse subsídio, tanto para a melhoria do transporte, como até na época de negociação salarial, que foi o que o doutor falou também. Porque a gente tem tido muita dificuldade, a empresa tem repassado para nós a questão financeira, muito séria que tem passado. E com isso os trabalhadores não podem pagar essa conta de ter baixado o número de passageiros. E cada vez na mesa de negociação é isso que acontece. A empresa ela fala na questão dos passageiros que passam na catraca e nós entendemos que realmente reduziu muitos passageiros. E por esse motivo, eu tanto como motorista, como vice-presidente do sindicato, entendo que seria boa hora que ajudasse, porque não é só em Passo Fundo que está acontecendo isso, é no Brasil inteiro. Hoje nós tivemos mais de 10 milhões de passageiros reduzidos no Brasil, e não andam de ônibus mais, reduziu. E muitas cidades no Rio Grande do Sul estão dando esse subsídio. Passo Fundo não é um local isolado que vai dar agora esse subsídio. Nós tivemos reuniões ao longo dos anos em negociações, há 2 anos atrás, para cá, quando começou a pandemia, o procurador, onde nós expressávamos a nossa preocupação, de que seria importante que a prefeitura ajudasse as empresas e estaria ajudando os trabalhadores, não só a manter o emprego, como o salário, como também a questão da negociação, onde hoje, para nós conseguir o INPS, então a gente pede que os vereadores se sensibilizem, que analisem bem o projeto e, se possível, que apoiem, que votem a favor, porque isso vai contribuir e muito com a quantidade de emprego. Nós tivemos muita situação, porque nós já tivemos um fato na Transpasso. E nós não queremos que na Coliurb aconteça isso, nem. Então a gente pede que vocês também pensem nisso, porque se fala muito em patrimônio dos donos.
Mas nós sabemos que a lei não fala isso. A legislação não fala em patrimônio dos donos, fala em patrimônio da empresa. E hoje, as empresas com a dificuldade que estão, a gente tem muito medo disso. De anoitecer com o emprego e amanhecer sem. Então, da minha parte, seria essa posição, tanto como motorista como vice-presidente, de que seria importantíssimo que vocês analisassem o processo todo e, se possível, aprovassem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas palavras, Miguel. Quem é o próximo? Mais alguém deseja falar? Ninguém mais? Estarei passando então agora para os colegas vereadores. Vereadores? Professora Regina, primeira, 3 minutos. Uma boa noite a todas e todos. Nós sentimos a necessidade de chamar essa audiência pública, e é muito importante a presença dos senhores e senhoras aqui, para que a gente possa discutir mais a fundo essa matéria. Quando a gente analisa o projeto 107, a gente vê ele com bastante dificuldade, sobretudo os vereadores de oposição, onde discutimos, por exemplo, que o projeto ele não traz claro critérios para essa concessão, diferente de outros municípios, os quais trabalham nessa sistemática de subsídio para as empresas de transporte. O projeto também ele não apresenta contrapartida das empresas, o que a gente acha que não é o correto, porque se trata de um dinheiro público, né? Esse é um dinheiro público de recurso, inclusive, próprio do município. Outra questão que a gente vem levantando nas comissões é a necessidade, por exemplo, de ter transparência no que diz respeito à prestação de contas, que o projeto não consta. O projeto ele diz tudo e não diz nada. Isso para nós, enquanto vereadores, que estamos aqui com um papel muito claro, que é de fiscalizar e legislar para todos os passofundenses, sobretudo, neste caso, os usuários do transporte coletivo, o qual os senhores e senhoras sabem que a dificuldade das empresas ela é notável no sucateamento da frota, na tarifa que está super alta. Arriscaria dizer que a tarifa de Passo Fundo é uma das mais altas do Brasil, onde muitos passofundenses andam aí alguns minutos dentro do ônibus e acaba que não se tem um retorno sequer da qualidade, muitos atrasos no que diz respeito às linhas, porque precisa também de melhoras no trânsito da cidade, a gente faz essa avaliação. Nós estamos falando aqui de um valor significativo, 2 milhões, podendo chegar nos 3 anos até 8 milhões. Então, é um valor significativo, onde esta casa precisa ter muita responsabilidade na condução desse processo. Na minha avaliação, o projeto ele é muito amplo, embora se tenha a informação de que precisa de outras resoluções para que ele seja aplicado, ele é muito amplo e diz muito pouco do que necessita quanto à garantia, sobretudo, da qualidade do transporte público no município de Passo Fundo. De minha parte era isso, uma pena, mas é só 3 minutos, né? Mais algum colega vereador deseja fazer a inscrição? Vamos fazer primeiro as inscrições dos vereadores, que depois que fizer a inscrição está encerrado, colegas. Alguém mais? Inharã? Candeia, Gil, Tchequinho, Luizinho, Inharã. Tá. Quem mais? Brindar. Mais algum colega? Encerradas as inscrições, então. Me passa a lista aqui que agora eu vou chamando elas. Tá bom, então. Tá. Passamos a palavra agora ao vereador Rodinei Candeia.
Senhor presidente, senhores componentes da mesa, já referidos pelo protocolo, senhoras e senhores vereadores, senhores que nos acompanham. Eu apenas lamento, presidente, que não tenha a maior participação da comunidade nessa audiência pública num tema tão importante. Depois reclamam da atuação do parlamento. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, e muito bem feito. Esse tema do subsídio diz respeito basicamente a uma situação fática muito clara. Hoje, temos em torno de 20 mil pessoas, 20 mil passofundenses usando o transporte público de Passo Fundo. E nós temos uma população estimada de 220 mil. Portanto, menos de 10% da população usa o transporte. A questão toda é, a população de Passo Fundo e os representantes querem que 100% da população pague a parte da conta de 20%, de 10% que usa o transporte público? É simples, é isso. Pessoas têm usado seu próprio veículo, nós temos mais de 140 mil veículos em Passo Fundo, pessoas têm usado aplicativos, nós vamos criar subsídio também para a gasolina, ou vamos criar subsídio para os demais, para usar aplicativo? Então essa é a conta que se tem que fazer. Se o transporte coletivo está ficando em certa parte obsoleto, é natural que reduza a sua atividade, isso é da natureza das coisas. Portanto, isso é o que a população tem que decidir. Um segundo aspecto nesse projeto, e aí já um aspecto um pouco mais técnico, é de que ele realmente não deixa nada claro. Primeiro, vem a notícia de que seriam 2 milhões. Aí, descobrimos que tem mais 13.900 que vem do governo federal para subsidiar a gratuidade dos idosos. E aí parece que já não são mais 2, já são 8. Ou seja, não tem clareza nenhuma. Vem em regime de urgência, não permite uma maior discussão que mereceria isso. O próprio estudo que acompanhou o projeto feito pela URGS, ele diz lá que o custo por quilômetro foi estimado em 8,44, enquanto que a média da empresa é de 6,94, com déficit de 21%. E houve aumento da tarifa de 5,50, sugerido pelo Conselho Municipal de Transporte, baseado na variação do IGPM. Por quê? Porque não tem cálculo nenhum do custo da empresa real. Então não se sabe, na verdade, quantos passageiros tem, não se sabe qual é o custo real que a empresa tem. Em outros locais, como, por exemplo, em Viamão, quando se foi feito esse subsídio, e aí o fato de outras cidades já darem não me impressiona em nada. Nós temos que decidir aqui como foi proposto. Lá foi permitido autorizar o remanejamento orçamentário, zerar a taxa de serviço público, reduzir taxa de fiscalização, zerar o ISS, rever a lei de gratuidade, arcar com metade do custo do escolar, ou seja, nós aqui não temos nem controle sobre quanto existe realmente de gratuidade ou não. Ainda hoje a empresa recebe a maior parte dos seus vencimentos, da sua passagem, em dinheiro, o que elimina toda e qualquer possibilidade de fiscalização. Portanto, esse projeto não reúne as mínimas condições de autorizar finalizado o tempo, vereador, no dinheiro público. Obrigado. Passamos a palavra ao vereador Gil Krug. Boa noite, presidente. Boa noite, doutor Adolfo. Boa tarde, senhores. Bom, como disse a vereadora Regina, 3 minutos é muito pouco tempo, mas parabéns a essa casa que está fazendo audiência pública, pois, como os nobres colegas falaram, realmente é muita responsabilidade quando se tem que lidar com o dinheiro público da situação. E como diz a nobre colega vereadora Janaína, o problema está aí e alguma coisa tem que ser feita, né, vereador? Alguma atitude tem que ser tomada. É percebível que realmente a pandemia veio, mudou muitas características da nossa sociedade. A redução no número de passageiros foi drástica, realmente. Foi drástica. A sociedade se adaptou, aplicativo veio, teremos uma audiência pública semana que vem para tratar sobre isso, realmente. Mas hoje, o transporte público realmente é uma obrigação do poder público e um direito do cidadão, realmente. Discordo quando o vereador Candeia disse que se queremos que 10% da população, 20 mil por cento dos usuários, pague pela conta do total, eu discordo. Eu não quero que asfaltem a rua Dona Elisa, eu não ando lá, mas nós estamos num sistema completo, realmente. Os usuários de passageiros, eu posso não andar de ônibus, mas algum parente meu, algum funcionário trabalha.
Os funcionários do Hospital São Vicente de Paulo, que tem que estar às 7 horas da manhã, eles têm que pegar o ônibus 20 para 7 lá. Senão não tem. Tem os outros que entram às 7h30, eu tenho que ter outro ônibus. E aí temos outras obrigações, realmente. Então, realmente, esse aporte foi fornecido, Lajeado, Santa Maria, Bento Gonçalves, em várias cidades, correto? Várias cidades fizeram distribuição de formas distintas. Alguns abonaram a passagem, através do controle da bilhetagem eletrônica. Alguns aportaram por mês, realmente. E eu acho que alguma coisa, doutor Adolfo, primeiramente por essa casa, eu acho que a principal dúvida é como será feito isso. Como será feito isso? E a população quer saber como será distribuído isso. Pois nós temos que ter um controle, pois o dinheiro público é responsabilidade de todos. E nós somos 21 fiscais, temos que estar participando. O problema está aí. Eu sou a favor, temos que aportar as empresas, mas como vamos aportar? Eu já sei que vai ser 22% para a Codepa, 78% para a Coliurb, conforme proporcional às linhas de ônibus. Mas como esse subsídio será repassado? Por que quantitativo? Isso é uma evolução, isso é um problema qual será tratado agora. Em torno de 5 anos teremos transportes coletivos nessa mesma quantidade? É lucro? Não teremos com 95% da população usando aplicativos? Hoje em dia temos aplicativos de moto, de táxi, para transporte. E a sociedade ela vai evoluindo. E essa discussão realmente ela tem que ser trazida nessa casa e o debate tem que ser amplo com responsabilidade. Então fica aqui algumas dúvidas, alguns pensamentos, que acho que todos nós temos de olhar, e mais uma vez, como disse o vereador Candeias, parabéns, essa casa está fazendo o seu trabalho, está participando. Infelizmente problema a população, muitas vezes depois gostam de ir na rede social, meter-lhe pau, mas não observam que 21 vereadores estão trabalhando, estão atenciosos e tendo a sua responsabilidade. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Gostaria de relatar também que já tem uma emenda esse projeto, que é a emenda do gabinete da vereadora Regina, que é artigo 8º. Na concessão de subsídio tarifário que trata a presente lei, serão observadas as disposições legais e constitucionais relativas à transparência, publicidade e eficiência da prestação do serviço público e também a previsão de critérios técnicos para concessão e repasse do subsídio às empresas beneficiárias. B, apresentação de prestação de contas apta a atender critérios de transparência. C, demonstração de eventuais contrapartidas prestadas pelas beneficiárias. Tá? Só para conhecimento e ficar relatado aqui na nossa audiência pública esta emenda da vereadora Regina. Passamos a palavra agora ao vereador Renato Orlando Tchequinho. Boa tarde a todos. Representando aqui o executivo, meu querido amigo aí, Adolfo Freitas, Tauf, Maf, seu Maf, tudo bem, Darley? E a comunidade que presente aqui, tanto os representantes aqui da Coliurb, como o Miguel aqui, representando a Codepas. Todo mundo sabe o meu posicionamento já, através das redes sociais, mas queria deixar bem esclarecido aqui. Não é nada contra empresa nenhuma. Muito pelo contrário. Não tenho nada a falar de mal, nem da Codepas e nem da Coliurb. É apenas o meu posicionamento aqui, respeito quem acha que tem que ter esse subsídio aí. Né? Argumentos é por causa da pandemia. Eu recebi aqui dezenas de contatos aqui de empresários que sofreram consequências por causa da maldita pandemia. Ah, mas a empresa Coliurb, a Codepas, faz um serviço para o nosso povo. Gente, todos os empresários prestam serviço para o nosso povo. Todos. O empresário que tem uma chapeação lá, ele presta serviço para o nosso povo. O que tem uma mecânica, a mesma coisa, todos sofreram sequelas. Estão sofrendo ainda por causa da pandemia. Tiveram que se adequar, tiveram que gastar menos. Lojas de revenda de automóveis, eu presenciei isso. A Coliurb, a Codepas não pararam na pandemia, mas essas empresas pararam. Não podiam abrir os seus comércios porque corriam o risco de ser presos.
Então, a gente que convive com o povo para lá e para cá, sabe que todos sofreram por causa da pandemia. Vai virar moda isso agora? Você tem que dar o dinheiro público para empresas particulares? Eu acho que isso aí não pode virar moda, né? Nós temos grandes problemas na nossa cidade aqui enfrentando em relação à saúde. Quer dizer, pagar 10 mil reais para um médico a mais, está difícil aqui na nossa cidade. Os parentes de vocês, idosos, crianças não têm pediatra. Aí agora, um subsídio que pode ultrapassar os 8 milhões de reais, aí fica muito fácil. Eu fico sentindo que hoje ninguém se manifestou aqui, né? Teve uma ou dois aí a favor desse subsídio, e a gente fica sentindo que hoje aqui teria que ter 200, 300 pessoas, assim como nos cobram, né, vereadores? Pelas redes sociais, através de WhatsApp, foi feita uma grande divulgação, aí esse povo não vem aqui questionar essa situação, mas amanhã estão tudo a todo vapor cobrando dos vereadores, que isso é um abuso, é um absurdo, dinheiro do povo. Eu acho muito errado, e isso não diz nada, esse subsídio aí, que não vai ter o aumento da passagem o mês que vem ou o ano que vem. E outra coisa, o governo federal vereador, mandou considerações quase finais. 4 milhões justamente para esse custeio. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao vereador Luiz Valmar Valendorf. Boa tarde a todos. Cumprimentar cada um de vocês, sempre de forma muito especial. Dizer da alegria também de receber cada um nesse parlamento para uma discussão tão importante que é o transporte público em nossa cidade. Eu, como todos sabem aqui, durante 3 anos na minha vida, eu fui cobrador da extinta Transpasso. E tenho muitos amigos até hoje que, infelizmente, perderam seus empregos, muito por conta da questão da pandemia, que nos trouxe, além de muitas mortes, muitas empresas quebrando a nível de país, estado e também aqui em Passo Fundo. Fui cobrador de ônibus, uso muitas vezes ainda o transporte público em Passo Fundo, vejo as dificuldades mesmo das empresas, muitas vezes andando com ônibus ruins, né, ônibus que realmente precisam de manutenção. Sou favorável, sim, ao subsídio, porque entendo que nosso povo dos bairros, das vilas, não podem, de forma nenhuma, daqui a pouco ficar sem o transporte público em nossa cidade. Acontecer como aconteceu com a empresa Transpasso. E também me preocupo muito ainda com a questão dos mais de 440 colaboradores da empresa Coleurb, daqui a pouco, por conta de nós não aprovar esse subsídio, ter o mesmo destino que os colaboradores da extinta Transpasso. Eu acho ainda que podemos discutir muitas questões. Uma delas, que eu já levantei aqui, a questão dos cortejos fúnebres, que a empresa Coleurb fazia algum tempo atrás. A discussão ainda sobre o aumento da tarifa o ano que vem. Eu acho que com esse dinheiro que está sendo, daqui a pouco, sendo repassado às empresas, daqui a pouco não aumentar essa tarifa o ano que vem, entendeu? Eu acho que é dessas formas que nós podemos discutir sempre isso. De peito aberto, olhando um para a cara do outro, mas pensando verdadeiramente naquela pessoa que usa o transporte público. E que também naquele trabalhador, naquela trabalhadora, lá da empresa Coleurb, lá da Codepas. Eu sei, meus amigos, o que é trabalhar de cobrador de ônibus, muitas vezes saindo de casa, não sabendo se volta.
trabalhei na noite como cobrador de ônibus. Eu sei os perigos de tudo isso. Então, nesse momento aqui, esta casa, temos que valorizar a empresa sim, né, aprovar esse subsídio e manter o nosso serviço de transporte público organizado e de qualidade. Obrigado. Passamos a palavra ao vereador Nharan Vieira Carvalho. Caro presidente, doutor Adolfo, doutor secretário Maff, secretário Alexandre, vereadora Regina, que provocou essa audiência pública, meus caros edis, a nossa direção, nossos funcionários da Codepas, nosso representante, através do Miguel, e o Nilson Santelena, que representa a nossa comunidade. E o secretário Edson, que sempre nos acompanhando aí. Enfim, caros edis, que bom se cada um conseguisse fazer um curso ou uma faculdade de gestão financeira, para saber o que custa administrar uma empresa, vereadora Eva. O que custa? Cada centavo é válido. Cada centavo perdido é válido. A empresa Coliurb, antes da pandemia, transportava mais de 45 mil pessoas por dia. Hoje passou para 25, 20, quase 50%, devido à pandemia. Foi citado aqui o aplicativo. O aplicativo veio pós-pandemia, foi implementado. O aplicativo tem apenas um motorista. O aplicativo não tem o custo que um ônibus tem. E que eu apoio os aplicativos. Pode ter certeza disso. Porém, o custo de manutenção de um aplicativo é menor, aliás, que uma empresa Coliurb, que um ônibus. Eu penso, senhores, naquele enfermeiro, naquele atendente de um cais, aquele professor, aquele atendente de uma escola, que não pode ser movimentado se essa empresa vir a fechar suas portas, como fez a Transpasso. Sem contar que essa empresa herdou as 2 linhas que a Transpasso fazia, para não deixar aquele público desassistido. Nós temos que ver, sim, qual é a abrangência dessa empresa. É claro que a transparência é de fundamental importância, mas num contexto geral, essa empresa ela faz um trabalho social muito grande em Passo Fundo. É diferente de uma empresa privada, porque a função dessa empresa é um serviço público-privado. Nós temos sim que pensar que se essa empresa fechar hoje, amanhã, um familiar meu pode não estar sendo atendido num hospital, porque o enfermeiro, porque a pessoa atendente de lá não chegou em tempo. Então são coisas e casos que nós temos que ver cada um, vereador Alberi. Nós temos que valorizar o transporte público municipal, cobrar sim, isso é atribuição do Legislativo, vereador Tchecker, a qualidade, pontualidade, mas nós temos que ver que a empresa, só para concluir, ela sofre no trajeto, por exemplo, a Avenida Brasil, vereador Meirelles, para sair do seu estacionamento, quando chega para descarregar ou desembarcar um passageiro, e que o carro não respeita e quer passar antes e não deixa essa empresa sair para seguir o seu trabalho. Obrigado. Passamos a palavra agora à vereadora Eva. Contemplada. Vereador Trindade. Presidente, vou ser bem sucinto aqui, porque tudo já foi dito, né? Quando 5,8% das cidades brasileiras elas subsidiaram essa questão ao transporte coletivo no nosso país, mais de 2.000 cidades, e apenas 158, se não me falha a memória, tiveram esse aporte. E aí se foi discutido aqui sobre a questão de aplicativos, não é? A tendência de redução de passageiros, com aumento
dos aplicativos é natural, no meu ponto de vista. Né? A questão financeira, a questão da disponibilidade, a questão que ele vai pegar você em frente à sua casa. E também fico triste, vereador Renato Tchequer, porque muitas pessoas nos procuraram, nos mandaram mensagens e hoje não estão aqui. As pessoas vão lá, querem saber qual é o nosso posicionamento em relação a isso, mas não vêm até essa Casa Legislativa para dar sua opinião e se fazer ser ouvido também. Assim como a vereadora Regina falou no princípio aqui, doutor Adolfo, e já parabenizo o senhor, o secretário Alexandre, o senhor Dorley Maff, é a questão dos critérios. A questão dos critérios, ela ainda está um pouco dúbia ainda, no meu ponto de vista. Lendo o projeto, vendo o que tem que ser proposto, o que está sendo proposto ali, e se falou muito aqui também sobre o valor das passagens. Se nós formos analisar a passagem lá em Santa Maria, Passo Fundo, pouco mais de 200 mil habitantes, Santa Maria com praticamente o dobro, passagem a R$ 4,50. Se nós formos lá para Novo Hamburgo, R$ 4,80, for para Porto Alegre, R$ 4,80 Porto Alegre, Novo Hamburgo, R$ 4,00. Então a gente tem que ver o valor da passagem também, se não vai aumentar, porque aqui a gente está falando sobre subsídio às empresas, mas nós temos que ver também o que está sendo repassado lá para a ponta, para quem vai pegar o ônibus. Se esse dinheiro realmente vai servir somente para o pagamento dos encargos trabalhistas com a sua folha de pagamento, ou se isso vai se reverter também ao usuário, porque a gente está esquecendo do principal, são os usuários que fazem o uso do transporte coletivo. O pessoal está aí falando sobre a questão de demissões, e eu aqui tenho que ressaltar essa questão das empresas de transporte coletivo, que durante a pandemia seguraram ali o rojão, não demitindo os seus funcionários, não reduzindo seus quadros, mas também a comunidade passofundense. Porque a gente tem que prestar atenção também no bolso de quem está fazendo, quem é o usuário do transporte coletivo. Então vamos olhar sim com carinho para aqueles que fazem o transporte coletivo no dia a dia, mas também aos usuários. E faço aqui mais um chamamento, presidente, para que as pessoas, através das audiências públicas, que se façam presentes na Câmara de Vereadores. É de suma importância que a comunidade também seja ouvida, para que depois tenha o respaldo aqui da Casa Legislativa. Muito obrigado. Muito bem. Encerrado então as falas, passamos agora a palavra para o nosso procurador-geral do município, doutor Adolfo Freitas, para que faça uso da palavra e o arremate aí da nossa audiência pública. Ok, muito obrigado mais uma vez. Eu fiz algumas anotações aqui para não deixar nenhuma dúvida do que foi argumentado pelo sindicato. Parece que posicionamento favorável, entendeu o que o município pretende, o Poder Executivo pretende com o encaminhamento. A vereadora Regina tratou sobre as contrapartidas. Essa é uma lei autorizativa que nós pretendemos e devemos regulamentar por decreto. Aliás, eu fiz contato direto com a vereadora, parabenizando pela emenda, porque a emenda ela é uma emenda principiológica e que vem ao encontro do que o município pensa sobre transparência, sobre prestação de contas. Isso certamente vai constar no decreto que regulamenta essa matéria. É difícil trazer à Câmara, junto com um processo autorizativo como esse, toda a regulamentação, por alguns motivos. Um deles, os dois candidatos que concorreram ao pleito presidencial anunciaram uma disposição de um subsídio federal para o ano que vem. Isso é relevante para nós, porque pode ser que o município não precisa fazer um aporte financeiro necessário, ou que até não precise fazer. As duas grandes instituições de prefeitos do Brasil, a CNM e a FNP, fazem um trabalho constante junto ao governo federal para que veja o transporte urbano de passageiros como uma necessidade, é do Brasil inteiro. Então, nós vamos regulamentar. Vereador Gil, não temos problema nenhum, acho que nenhum órgão público é tão fiscalizado como o Poder Executivo. Nós temos dois órgãos de controle externo, que é o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que estão acompanhando esse assunto. O Ministério Público, inclusive, faz parte da mediação que está sendo feita junto ao Tribunal de Justiça. E os vereadores têm como uma das suas
das suas possibilidades, fazer a fiscalização. Então, nós vamos publicar decreto, as prestações de contas são públicas, nós vamos adotar critérios de contrapartidas, mas elas já estão indicadas, vereadora Regina, no artigo 4º. Ali estão quais são as orientações principiológicas para a concessão do subsídio. Queria também só fazer uma correção, nós estamos transportando hoje 25 mil passageiros dia, contados nas catracas das empresas. Passo Fundo hoje transporta aproximadamente 750 mil passageiros. Chegou no auge da pandemia a transportar menos de 300 mil passageiros. Vou lembrar de alguns decretos. Nós tivemos decretos que exigiam que os ônibus trabalhassem com 50% da lotação e todos sentados. Só para estabelecer o que é o transporte coletivo, ele é uma tarifa, né? O preço da passagem é uma tarifa, é um serviço. Se o ônibus vai para o Bom Recreio e volta com 3 passageiros, ele tem a mesma despesa, custo da viagem, se ele for com 50 passageiros. A falta do passageiro, a falta do cliente dentro do ônibus é que está gerando o desequilíbrio. Esse é um dos fatores. Segundo fator, a Universidade de Passo Fundo, eu fiz toda a minha faculdade indo e voltando de ônibus. Chegou a ter 20 mil alunos. 20 mil alunos no campus. Hoje tem 8 mil alunos. As faculdades todas estão localizadas no centro da cidade, algumas trabalhando com o sistema de EAD, ou seja, os alunos não vão mais. Nós tivemos a criação de ciclovias em Passo Fundo e caminhódromo, as pessoas estão buscando outras alternativas. Bicicletas gratuitas para a população, as motos elétricas que estão entrando no mercado, os aplicativos, e sem falar no transporte clandestino, que infelizmente o município não consegue dar conta da fiscalização. Isso tudo gerou um desequilíbrio no transporte coletivo de passageiros, não só em Passo Fundo. E eu vejo o vereador Trindade confortar a nossa tese da necessidade do subsídio, vereador, porque todas essas cidades que o senhor citou como passagem mais baratas, todas elas concedem subsídio. Santa Maria, Novo Hamburgo e Porto Alegre, por exemplo, só conseguiram equalizar um valor melhor para o trabalhador e para o empresário que concede vale transporte, mediante a adoção do subsídio. Então, isso para nós vem nos confirmar que nós estamos certos no caminho. Nós estamos estudando, não é valor que vai ser repassado às empresas de forma aleatória. Evidentemente que essas empresas terão que prestar conta e dar contrapartida, porque isso está na lei. A lei federal, o marco regulatório municipal, esta lei trata disso. Ela exige, lá no artigo 4, nos seus 4 incisos, ela exige que o decreto regulamentador dessa matéria siga aqueles princípios. Então, nós estamos muito tranquilos que nada vai ser saqueado dos cofres públicos, todo o dinheiro ele vai seguir uma linha de legalidade e de prestação de contas. Aliás, o governo federal não daria subsídio se ele não fosse necessário. A linha do subsídio ela vem de cima para baixo. O governo Bolsonaro, mediante emenda constitucional, concedeu 5 bilhões de reais ao transporte coletivo no Brasil inteiro. O número pequeno, vereador Trindade, de municípios, foi porque esses municípios não se adequavam à portaria 08 do Ministério do Desenvolvimento Regional. Muitos municípios não têm transporte regular e não se adequavam a todos aqueles requisitos que a portaria exigia. Nos chamou a atenção, inclusive, o baixo número de municípios que puderam aderir. Então, não sei se eu consegui esclarecer todas as dúvidas, né? Eu não sou parlamentar, então aqui não me é dado contraditório, eu vim para esclarecer só as solicitações da comunidade, que poderia realmente estar presente aqui. Eu acho que é um tema que vai impactar em todo mundo, mas o objetivo é o sistema. Eu acho que isso é importante que todos nós tenhamos noção, que não é só as empresas são a destinatária do recurso, porque são elas que operam o serviço. É um serviço delegado, esse serviço é público. É um serviço delegado, aliás, tem uma empresa pública
que clama por esse subsídio, que tem lá mais de 200 servidores que precisam que a empresa esteja saudável. Faço aqui uma colocação do belo serviço que vem fazendo o diretor Aislan, mas a Codepas ela é deficitária no setor de transporte coletivo de passageiros. Todo mundo sabe que hoje ela divide o custo da empresa com outros serviços. Então é muito importante para que a Codepas possa ter fôlego para continuar o serviço. Aliás, a Codepas tem os ônibus mais novos da frota municipal hoje, né? Então, nós temos convicção que esse valor, que tem prazo, né, não é porteira aberta, está na lei, nós não podemos exceder o prazo de 12 e mais 12. Aliás, um assunto que não foi tratado aqui, mas é importante porque tem relação. Eu acho que dentro dos 12 meses do primeiro ano do subsídio, se for concedido, porque a lei é autorizativa, né, ela não nos obriga a repassar, é bem possível que nesses primeiros 12 meses já esteja realizada a licitação. Está na fase interna, já na fase final. Aliás, a licitação teve 2 anos de atraso por conta da pandemia. Isso é de conhecimento do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público, inclusive, tem um inquérito aberto sobre isso e admite, entre aspas, que o melhor momento para se fazer uma licitação não era o da pandemia, porque os custos estavam muito elevados, pouco passageiro, evidentemente que como é uma nova previsão de um novo modelo de transporte coletivo, a tarifa ficaria muito cara. Então, presidente, não sei se conseguimos, aqui os colegas, né, mas gostaríamos de agradecer a oportunidade da Câmara, se precisar, viemos de novo. Muito bem, Câmara de Vereadores, a Casa dos Debates, né? Gostaríamos de agradecer a presença de todos, do público que está aqui presente, o sindicato que está aqui, representado pelo Miguel, também a empresa Coleurb, vejo aqui o Antônio, nosso secretário das Relações Institucionais e Transparência, Edson Machado, também. Então, agradecemos a presença de vocês, também dos colegas vereadores, e aqui os nossos secretários, né? Alexandre Melo, Dorley Maff e o nosso procurador Adolfo Freitas. Então, encerramos aqui, agradecemos a presença de todos, nosso muito obrigado, e o projeto segue tramitando na Casa Legislativa. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.